Olá pessoal, então vamos falar sobre média aritmética. O seu cálculo não é algo complicado, porém ela aparece em vários exercícios, tanto de Enem quanto de vestibulares. De maneira simples, se eu quiser aqui pegar a média aritmética das notas de 5 alunos, A, B, C, D e E, no mês de maio, e as notas foram: o A tirou 6, o B tirou 7, o C tirou 3, o D tirou 9 e o E tirou 5. Qual foi a nota média, então, entre os 5 alunos? Vou somar todas as notas e dividir pela quantidade de notas que eu tenho. Então, seria 6 mais 7 mais 3 mais 9 mais 5. Vou fazer aqui. Isso vai dar 30, somando tudo. 3, 16, 25, 5, 30, dividido por 5, pois são 5 notas. Então, teria o resultado de 6. Ou seja, a nota média entre os 5 alunos foi a nota 6. Aí isso a gente pode tirar algumas conclusões e outras a gente não pode generalizar. Primeiro, coincidiu que a média é igual à nota do aluno A. Sempre vai coincidir? Não, nem sempre. Pode ser que dê um resultado que não tenha nada a ver com as notas. Nada a ver assim, né? Não vai repetir nenhuma delas. Deu um resultado inteiro. Sempre vai dar? Também não. Pode ser que dê um resultado com vírgula, dê um número decimal. Agora, algumas coisas que sempre vão ser padrões. Primeira coisa, vamos passar então essa fórmula aqui que a gente fez de maneira prática para matematicamente falando. Sempre a gente vai considerar que o conjunto de dados que você está querendo calcular a média vai ser então um conjunto numérico, um conjunto em matemática. Nesse caso aqui eu chamei o conjunto X, que será então as notas em matemática do mês de maio. Dentro do conjunto eu tenho elementos. Então, vou ter o elemento 1, que eu representei de x1, o elemento 2, que é o x2, e assim por diante. Como eu posso ter qualquer quantidade de elementos, eu coloco até o xn. Associando ao nosso aqui, então o x1 seria o 6, o x2 seria o 7, o x3 seria o 3, e o xn, que seria o último, seria o 5. No nosso caso, o x5. Como fica a fórmula, então? Primeiro tem que somar todos os elementos. Como a gente não sabe quantos elementos são, a gente utiliza o símbolo de somatório. Então, esse símbolo aqui significa somatório. Xi, esse izinho é um índice, que vai ser o índice de cada elemento aqui. Então, está dizendo que o i começa no 1, que vai ser o primeiro elemento, e vai até o n, que é o último elemento. Então, nada mais é que é o somatório de todos os elementos desse conjunto, de i a n, ou seja, do primeiro ao último, dividido por n, que é o meu total de elementos. E esse x barra, geralmente é o que a gente utiliza para representar média aritmética. Então, jogando isso aqui para esse cálculo, então ficaria x barra igual somatório de todos os x, aqui no nosso caso são 5, então vai ser a mesma conta. Então, 6 mais 7 mais 3 mais 9 mais 5. Dividido pelo n, que no nosso caso é 5. Então, aqui a gente já soma e coloca já o divisor embaixo. Somando tudo, vai dar 30, repete o 5, igual a 6. Que a gente tinha achado já, né? Ok. Então, o cálculo não é muito difícil. Agora, quais conclusões a gente pode tirar desse resultado da média aritmética em si? Primeiro, observe que a soma desses elementos, de todas as notas, deu 30. No caso aqui seria 30 pontos. Então, vamos substituir cada nota pela média. O primeiro não vai alterar, vai continuar a 6. O segundo passa para 6. Terceiro, quarto e quinto. Então, supondo que todo mundo tivesse tirado, fosse a média, a somatória ficaria 6 mais 6, 12, 18, 24, 30. Novamente deu 30. Foi uma coincidência? Não, nesse caso não. Sempre, se você substituir todos os elementos pela própria média, o somatório vai dar o mesmo. Por que que isso acontece? Pela própria fórmula.
A gente tem na fórmula que é média igual ao somatório dividido por n. Esse n aqui está formando uma fração junto com o somatório. Se eu colocar o número 1 debaixo da média, eu tenho uma igualdade de frações. Multiplicando cruzado, então eu tenho que n vezes x, então n vezes o x, no caso aqui é o x bar, que é o x média, é igual a 1 vezes o somatório de todos os elementos, que é o próprio somatório então. Então quer dizer sempre que como esse n é a quantidade de elementos que eu tenho, então se eu repetir a média para todos os elementos, o somatório é o mesmo. Foi o que aconteceu aqui, ó. Repetir a média para todos os elementos. Então, repetir a média quantas vezes? 5, nesse caso. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 6, 30. Então, isso é fato, sempre vai acontecer. Pode gravar, então, primeira regra de média, para achar o seu cálculo. Soma todos os elementos, divide pela quantidade de elementos. Agora, uma informação que você pode tirar disto. O somatório de todos os elementos sempre será igual à média vezes o número de elementos. Agora vamos para mais uma situação que você pode também tirar. Suponhamos que esse professor aqui que aplicou essas provas deseja saber qual foi a variação de cada aluno em relação à média deles. Quantos pontos que ele tirou abaixo ou acima da média? O primeiro não teve variação, tirou a própria média. Então esse, variação nula, ou zero. O segundo variou 1 ponto acima da média. Então mais 1. O terceiro, 3 pontos abaixo da média, menos 3. O quarto, 3 pontos acima da média, mais 3. E o quinto, 1 ponto abaixo da média, então menos 1. Se eu somar isso aqui tudo, aqui vai dar 0 mais 1, 1. 1 mais menos 3, menos 2. Menos 2 mais 3, 1 positivo. 1 positivo menos 1, 0. Coincidência ter dado 0? Nesse caso, não. Sempre vai dar 0. Se você fazer a soma da diferença dos elementos pela média, sempre dará 0. Agora, por que isso acontece? Vamos passar para a parte algébrica. Então, o que a gente está fazendo aqui? Está pegando o elemento, tirando a média, somando, pega o segundo elemento, tira a média, soma e isso por diante. Então, vamos escrever isso aqui. Então, o elemento primeiro, menos a média, mais o segundo elemento, menos a média, mais, vou fazer isto até chegar no último elemento, que seria o elemento xn, e vou subtrair a média novamente. Ok. Isso daqui representa isso que a gente fez. Com qualquer quantidade, então, de elementos, com qualquer média e qualquer elementos também. A gente utilizou só letra, né? Agora vamos escrever isso aqui de outra forma. Eu tenho aqui o x1 mais o x2, teria o mais o x3, mais o x4, até mais o xn, dependendo de quantos elementos eu tiver. Vou escrever esses aqui, então, juntos, que não vai fazer diferença. Então, x1 mais o x2, e eu tenho um intervalo, que eu não sei de quantos, pode ser qualquer valor, até o último. Então, eu vou ter esses números aqui, são os que estão aqui. O que sobrou, então? Sobrou as médias. Mas quantas médias sobrou? Ah, aqui sobrou uma, menos média. Aqui sobrou outra, menos média. E depois aqui no meio vai ter outras médias. E até que sobrou a última, menos média de novo. Ok. Mas quantas que eu tenho aqui? Para cada elemento de x, eu tenho uma média. Ó. x1, uma média. x2, duas médias. x3, três médias. xn, vou ter então n médias. Então, como vai até o n, quer dizer que isso daqui é a mesma coisa que n vezes x médias. E como é negativo, menos n vezes x médias. Então, esse n eu vou multiplicar todas que eu tenho, que são a quantidade de elementos que eu tenho do grupo. Ok, então eu escrevi isso aqui nessa forma. Agora, essa forma aqui. Se a gente observar, nada mais é do que a própria soma de todos os elementos. O x1, o x2, o x3, o x4 até o último.
Isso aqui, então, é o próprio somatório de x. E o somatório não é igual a n vezes a própria média. Então, vou substituir. Em vez de escrever isso aqui como é o somatório, eu vou escrever isto. N vezes a média. Olha agora como ficou. N vezes média menos N vezes média. Isso é igual a zero. Porque eu tenho isso e devo isso. Como são iguais, eu não tenho nada. Nesse caso, nulo. Zero. Então, isso daqui sempre vai ocorrer. Então, são as duas coisas que, por enquanto, a gente pode gravar. Para calcular a média, soma todos os elementos e divide pela quantidade. Ok. Se eu somar todos os elementos, esse número vai ser igual à quantidade de elementos vezes a média. Que a gente viu aqui. O somatório dá sempre o mesmo. E ainda, se eu subtrair cada elemento da média e depois somar esses resultados, o resultado sempre dará nulo. Ok? Vamos gravar então essas situações para utilizar agora em alguns exercícios. Vamos lá.